Sua Excelência vai trazer a julgamento do processo? Sim, senhor presidente. Então, é a pedido de sustentação oral. Mas que é 3 pedidos de sustentação oral? Certo. Então, com a palavra o doutor Leandro Manzano Sorroche. Pelo prazo de até 10 minutos, para a sua intervenção. Senhor presidente, senhores membros da Corte, doutor representante do Ministério Público Eleitoral, serventuário da Justiça, colegas advogados, uma boa tarde. Excelências, tendo em vista a grande complexidade desses autos, eu estive nos gabinetes de cada magistrado, explanando os fatos que foram expostos nesse processo. Prometo ser breve, na medida do possível, obviamente, tendo em vista também que nós temos mais 2 sustentações orais e, sendo cortês com a Corte, vou tentar explaná-la com a maior brevidade possível. No ano de 2016, ocorreram 2 operações da Polícia Federal no município de Lajeado. A primeira dela, logo no início, com a finalidade de apurar, de investigar a transferência irregular de eleitor. E essa investigação iniciada pela Polícia Federal, dessa transferência irregular de eleitor, tinha como finalidade apurar através de simulações de atendimento no posto de saúde daquele município. E essas simulações de atendimento, de ficha de atendimento, segundo as investigações, eram realizadas por 2 médicos daquelas cidades. O senhor Marcelo Campos, que é esposo da vereadora eleita, e o senhor Tércio Melquides, ora médico da cidade e o atual prefeito daquela localidade. Só que após o início dessa investigação, descobriu uma situação muito mais grave. Descobriu-se que no ano de 2016, a ex-prefeita, a senhora Márcia Costas Reis Carvalho, iniciou um loteamento com aproximadamente 300 lotes, totalmente irregular, com a única finalidade de distribuir de forma indiscriminada esses lotes para os populares, para os eleitores. E como que era realizado, perpetrado essas distribuições? Foram cotizados aos vereadores em torno de 25 lotes, e os vereadores e candidatos, por sua vez, cooptava os eleitores e ali fazia a entrega do lote e, em troca, pedia o voto para ele, vereador, e para o candidato e sucessor da senhora Márcia, o senhor Tércio Melquides. Excelências, antes de adentrar no conjunto probatório, no mérito, é preciso enfrentar uma preliminar que foi acatada pelo juiz de primeiro grau, preliminar de preclusão de juntada de documentos, afronta ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Farei uma breve síntese processual para Vossa Excelência entender o equívoco que cometeu o juiz de primeiro grau, equívoco esse devidamente reconhecido pela Procuradoria Eleitoral. No dia 29/11/2016, foi protocolizada a presente AIGE. Quando foi protocolizada a AIGE, o inquérito policial que apurava essa distribuição de lotes, ele ainda estava iniciando. Dentre os vários pedidos, nós pugnamos pela requisição, para que o Poder Judiciário requisitasse à Polícia Federal os documentos que, porventura, fosse sendo feito o arquivamento no inquérito, tais como os depoimentos, resultados de perícias. Só que o magistrado, ele não analisou esse pedido. Somente no momento da audiência de instrução e julgamento, que ocorreram em 2 dias, tendo em vista o grande número de testemunhas, é que nós pugnamos nas diligências complementares e fizemos 4 pedidos. Quais sejam? Nós requeremos que fossem juntados o relatório final do inquérito policial, todas as mídias digitais em que constam essas perícias. Pedimos também a juntada de uma matéria jornalística em que o PSD lançava a pré-candidatura do senhor Tércio, e também nós pugnamos que o prazo para as alegações finais ele não fosse simultâneo, conforme prevê a legislação, e sim sucessivo, tendo em vista que nós já
entenderíamos que como iria ser juntado esses documentos, teria que abrir um prazo para a parte ter contato com esses documentos. Todos os pedidos, não teve nenhuma objeção, seja pelas partes, seja pelo Ministério Público, e o juiz deferiu todos os documentos. Só que na sentença ele equivocou-se. Ele se equivocou dizendo que ele estava desconsiderando todos os documentos que haviam sido juntados, com exceção do relatório, porque, segundo ele, o relatório tinha sido solicitado no momento das diligências complementares. Só que na ata está constando, nós juntamos a ata, lá está explícito todos esses pedidos e o deferimento desses pedidos. Dessa forma, Excelência, nós pugnamos pela rejeição dessa preliminar e, obviamente, temos que considerar todo esse conjunto probatório, vasto conjunto probatório, e como os autos encontram-se devidamente instruídos, que seja aplicado a teoria da causa madura. Passamos agora para o mérito. No dia 5 de julho, o promotor daquela comunidade, Dr. João Edson, ele oficiou a Polícia Federal. E eu peço, vênia Vossa Excelência, eu vou ler o teor desse ofício. Como consta de investigações já iniciadas pela Polícia Federal, houve um grande número de transferências eleitorais para o município de Lajeado, pertencente à 5ª Zona Eleitoral, com fraude de documentos públicos, em posto de saúde e algumas referências a promessas futuras de benesses ilegais. Nesta semana, constatei, após reclamações informais e em conversa com populares, que inicial não querem registrar os fatos de forma regular, que uma extensa área pertencente ao município de Lajeado foi loteada irregularmente e o número ainda indeterminado de pessoas estão recebendo esses lotes em troca de promessa de votos de futuros candidatos a vereadores e até mesmo para prefeito. Neste final de tarde, 6 de julho, fui até o local e constatei que realmente a área está loteada e dividida, inclusive por estacas, conforme fotos que seguem, enfim. E aqui ele finaliza requerendo à Polícia Federal que diligenciasse inerente a essa situação. Dia 30 de agosto, os agentes de Polícia Federal prestou as informações, né, o resultado das diligências, e aqui constatou que realmente tinha esse loteamento. Foram entrevistados vários populares e ali era nítido notório que a prefeita tinha aberto esse loteamento e que estava trocando o lote por votos. Foram ouvidas 3 pessoas após essa diligência. O senhor José Moisés Pacheco, que afirmou que recebeu essa proposta de lote em troca de voto do senhor Manuel Neves, o senhor Manuel da Caná, guarde esse nome, Excelência. O senhor Luizão Américo do Nascimento também foi ouvido dizendo que recebeu a proposta do vereador Newton Santos, dizendo que era para votar nele e votar também no candidato da prefeita. E também foi ouvida a senhora Patrícia de Mello Araújo, que ela é funcionária do município do Departamento Imobiliário desde 2011 e comprovou todo o esquema de captação de sufrágio através dos lotes. Após esse inicial de provas aqui, foi deflagrada a segunda operação da Polícia Federal. E lá foram feitas várias conduções coercitivas e apreendidos vários documentos. Dentre os vários depoimentos que foram prestados ali na Polícia Federal, chama atenção. Fique bem claro, todos os depoimentos, ali a grande maioria dos depoimentos, constataram que realmente houve esse loteamento que tinha essa condição de troca de votos pelo lote. O senhor Tiago Pereira da Silva. Quem que é o Tiago Pereira da Silva? Era um funcionário do município, braço direito da prefeita Márcia. Um extenso depoimento dele aqui, ele constatou que realmente ele recebia as ordens da prefeita para distribuir esses lotes, cotizando para os vereadores, e aqui ele aumenta. No mapa, que eu vou mostrar daqui a pouco para os senhores, contei 300 lotes, e aqui ele diz 400 lotes. 1 minuto, já. Finalizou? Não, mais um não. Está faltando 1 minuto, Vossa Excelência, termine, por favor. Bom, então vou passar aqui para o laudo pericial, finalizando esse depoimento que ele constata, o senhor Tiago constatou. No laudo pericial 519,
foi encontrado no computador dele, Excelência, esse mapa, que consta de 300 lotes, e esses lotes aqui, vocês podem observar que estão rachurados. Cada cor dessa aqui pertence a um vereador. Além desse mapa, foram encontrados vários documentos, vários comodatos, que era o meio contratual que eles tinham com os eleitores, através de comodato. Uma das teses da defesa é que esse comodato, realmente houve a doação de lotes, só que em 2015. Todos estavam assinados em 2015. Só que na perícia, quando fez a perícia nos documentos, todos os comodatos eles estavam datados de 2016. A data de criação foi 2016, o que comprova e corrobora que esse loteamento foi 2016. E para finalizar, nesses arquivos que foram periciados pela Polícia Federal, o primeiro arquivo de nome Célia Maria Pacheco Menezes. Quando você abre o documento, você constata um comodato em que ela está sendo beneficiada com um lote na quadra 11, lote 26. No momento que a gente abre o mapa, lote 11, quadra 26, vai encontrar que essa cota aqui é do vereador Manuel. O mesmo que o marido da Célia disse que recebeu a proposta de doação. Excelência, tinham várias outras situações, mas diante do tempo, a gente requer a rejeição da preliminar e o provimento do recurso.